Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 192. O tema agora é sonhos, capítulo 15, a Gênese. Então, tem pessoas que dormem, apaga e não consegue se lembrar de sonhos nenhum. E ela diz assim, a pessoa diz assim: eu não consigo me lembrar de sonhos nenhum. Isso está relacionado a vários fatores. Porque a pessoa às vezes não comporta se lembrar do que fez à noite, dos trabalhos, dos lugares que foi. Porque tem pessoas que têm o emocional, o psicológico assim muito fragilizado, então as lembranças atrapalham a evolução da pessoa aqui no corpo físico. Como dissemos, se fosse para lembrarmos de tudo, não necessitaríamos retornar ao corpo físico com o véu do esquecimento do passado. Se nós já nos encontramos agraciados com o esquecimento do passado, o véu do esquecimento do passado, é porque não há necessidade. E outra coisa, tem muitas pessoas que recorrem a muitas casas que se dizem casas espíritas. E há muitos profissionais que não têm conhecimento de causa e de efeito para regressão. O que tanto esses profissionais quanto essas pessoas que recorrem a esse tipo de trabalho de regressão estão fazendo, caracteriza-se crime perante a contabilidade divina. Se fosse para sabermos do que fomos, não teríamos retornado ao corpo com o véu de esquecimento do passado. E sim, sem o véu do esquecimento do passado. Então nós devemos respeitar os desígnios de Deus. Todo aquele que realiza a regressão, ele está tentando burlar as leis de Deus. E todo aquele que recorre a esses tipos de trabalhos, ele encontra-se na condição de cobaia das trevas, vampiras que ali naquele momento aproveitam da situação e sugam as tuas energias vitais. As pessoas não sabem o que estão fazendo, porque se soubessem, agiriam de outra forma. Gente, viver na Terra é um desafio. Viver na Terra é um desafio. Não é fácil viver na Terra. É fácil viver na Terra desde que você obedeça os desígnios de Deus. Quando Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Então você, mediante o conhecimento, você consegue discernir separando o joio do trigo. Sem esse discernimento, você, na maioria das vezes, é vampirizado. Você é cobaia das trevas. Sem perceber, porque o processo é sutil. Então, muitas pessoas acordam de manhã alquebradas, com o corpo todo dolorido, não tendo onde mais doer. Mal-estar, indisposição, tem pessoas que recorrem ao toalete, vomitam.
O que aconteceu com aquelas pessoas ali à noite? A providência divina nos esclarece que nós devemos agradecer a Deus de manhã pela noite que tivemos, agradecer a Deus pelo dia que se inicia, na hora de dormir, agradecer a Deus pelo dia que tivemos e agradecer a Deus pela noite que iremos ter, que teremos, e também rogar aos bons espíritos que protejam o nosso corpo e protejam o nosso espírito na erraticidade. Mas muitas pessoas estão preocupadas com isso. Às vezes dizem da boca para fora, mas não dizem do fundo do coração. Por isso são pegas por espíritos vampiros que os sugam a noite toda. E não só os sugam, como também implantam no teu perispírito e no teu corpo físico vários tipos de chips e vários tipos de ovoides. Porque você sabia disso? Que existe as trevas, elas possuem vários tipos de chips que elas implantam principalmente na massa encefálica de milhões de pacientes? Por isso que a humanidade encontra-se no liberalismo, desvairada, no desrespeito, na prostituição e cada dia mais na intoxicação das drogas diças. Muitas pessoas encontram-se enfermas fisicamente, úlceras, cânceres e vários tipos de pólipos no organismo, mal sabendo que tudo aquilo ali não passa-se de um ovoide implantado pelas trevas nas regiões umbralinas, quando lá à noite ele em espírito foi levado. Aí você pode me dizer, mas Deus permite? Não é Deus que permite, é você que permite. É a sua moral, é o teu caráter, tuas atitudes, teus desejos, teus pensamentos. Você que permite ser levado nesses lugares. Nós trazemos dentro de nós o céu e o inferno da mitologia. Então, à noite você terá por companhia aqueles que você durante o dia angariou. Então, se você angariou a sombra, pode ter certeza que você vai sustentá-los à noite. Quantos milhões de pessoas à noite, quando dormem, são levadas para regiões, nas regiões umbralinas, e lá são feitas transfusões, onde é transplantado no perispírito daquele indivíduo, porque é semelhante que atrai semelhante, gente. É lama com lama. Ora, é onça com onça, é leão com leão, é leoa com leoa. O que uma ovelha vai fazer no meio de uma alcateia? Você acha que ela é besta? E outra, Deus, não se esqueça disso, Deus se utiliza das próprias feras para que uma ajude a outra. Olha só para você ver como são as coisas. Deus se utiliza das próprias feras para que umas ajudem umas às outras. Então, o que muitos não sabem é que os espíritos das trevas auxiliam os próprios espíritos das trevas a se evoluírem.
Então, os espíritos das trevas, da erraticidade, os espíritos das trevas que se encontram no corpo físico, então procura se redimir para você ver. Então, o que muitas pessoas não sabem é desses transplantes, chips, ovoides, ulcerações, úlceras varicoses, pólipos, né, em várias partes do corpo físico, tumores de tudo quanto é espécie. Organicamente, é um tumor, é uma úlcera, é um pólipo. Está entendendo? Organicamente, fisiologicamente, biologicamente, porque os fisiologistas, eles estudaram aquilo ali, então eles nunca se preocuparam com o perispírito e o espírito. Eles nunca se preocuparam com isso. Então, dizer para um fisiologista, esse tumor de meio quilo, vamos pensar por esse lado, é um ovoide, é um ser que aí se encontra sugando todas as energias desse paciente. Então vamos usar assim, ó. Eu tenho um ovoide no meu estômago, aí os médicos me sedam, né? Abrem, eu vou usar com essa simplicidade só para você entender, mais rápido. Abrem o meu estômago, né? Aí eles deparam com aquele tumor de meio quilo. Aí chega alguém e fala assim, ó, esse tumor aí é um ovoide. Ovoide? O que é isso? É um ser que foi implantado nele para poder vampirizar todas as energias orgânicas e espirituais dele, para levá-lo ao óbito. Ah! Vai contar história para boi dormir. Você tá vendo os termos nossos? Vai contar essa história para boi dormir, só. Vai para lá, sai daqui. Aí eles realizam a cirurgia, extrai aquele tumor, né? E tudo bem. Só que você observa que, nesse caso, existem as reincidências. Por quê? Por causa das ramificações. Eles conseguem retirar ali o ovoide, o tumor, mas eles não conseguem retirar todas as ramificações que entranharam-se por todo o organismo da pessoa para sugar as energias, principalmente a energia vital do corpo orgânico e do corpo perispiritual. Quantos vamos dizer, quantos quadros as trevas montam em um cômodo, quadros de diversas espécies de situações só para poder impressionar a cabeça daquela pessoa. Se as pessoas raciocinassem a respeito da capacidade das trevas em nos iludir, nos ludibriando, nos mistificando, se você tivesse a capacidade de entender o quanto as trevas são hábeis
e capacitadas em te mistificar só para te manter na condição de cobaia delas, através do sono, quando você deixa o corpo físico no leito. Quando você dorme, é tão tenebroso ao espírito que não anda de acordo com os desígnios de Deus aqui na Terra, que é preferível que ele nem dormisse. Porque para esses que não andam de acordo com os desígnios de Deus, deixar o corpo físico à noite e retornar à erraticidade é o mesmo que cair na mão dos vampiros no meio do inferno mitológico de Dante. As trevas tramam tanta desgraça, perdão do termo, tanta desgraça na vida das pessoas, inspiram tanto, intui tanto quando a pessoa se desprende do corpo físico, que a pessoa levanta no outro dia desconfiado até dela mesma. Isso são técnicas para destruir a pessoa, destruir a vida da pessoa. Então é preciso tomar um cuidado tão grande. Então você consegue entender que se você pensa em mim, esse pensamento, nós temos que entender que o pensamento, ele tem forma. Olha só, começa por aí. O pensamento tem forma. Então, quando você pensa em mim, essa minha aparência fica registrada em determinados arquétipos teu. E à noite, conforme o relaxamento de todas as áreas correspondentes na massa encefálica, neurologicamente assim dizendo, esses hologramas, essas imagens, elas começam a se apresentar a você. Porque você não é uma pessoa evoluída, a gente não sabe disso. Então, você sonha com o Luiz Antônio a noite toda. Mas não passou-se de um holograma que você registrou durante a tua existência, ou algum espírito das trevas passou-se pelo Luiz Antônio e fez absurdos com você, para que a partir daquele momento em diante, ao acordar, a tua impressão com relação ao Luiz Antônio se mude. O Luiz Antônio não é aquilo que eu imaginava. Eu vou ficar mais esperto com esse bicho, porque o sonho que eu tive com ele essa noite não tá certo. Pronto, as trevas já conseguiram o que elas queriam. De forma que os benfeitores espirituais, André Luiz, essa mexeção para lá para cá, você sabe o que é, né? André Luiz interroga os benfeitores a respeito de alguns acontecimentos, né? Quando algumas pessoas desdobradas do corpo físico aqui, através do sono, nas regiões, né? No plano espiritual, depois de terem recebido tantas orientações dos mentores espirituais,
André Luiz pergunta mais ou menos aos mentores espirituais se ao retornar ao corpo físico, elas iriam se lembrar de tudo aquilo que elas haviam recebido. E os mentores mais ou menos responderam assim, que em certa parte sim, mas tudo distorcido. Então, por exemplo, se lá nessa reunião um mentor espiritual se apresenta e lhe aplica uma orientação, uma instrução e tudo mais, a pessoa acorda de manhã e diz assim: mamãe, que bem, sonhei a noite inteira com um padre. E o que o padre dizia? Ah, mamãe, ele pede para a senhora me batizar. Porque se a senhora não me batizar, quando eu morrer, ele diz que eu vou para o limbo. Distorce. Nós distorcemos a real situação que trazemos de lá para cá. E é preciso entender que a espiritualidade utiliza, olha o trabalho que nós damos, hein? A espiritualidade. A espiritualidade aproveita quando nós dormimos e nos desprendemos do corpo físico, tanto para operar no nosso corpo orgânico cirurgias espirituais, quanto também cirurgias perispirituais. Bilhões de seres passam por cirurgias perispirituais todos os dias. Isso é misericórdia do Pai. Não vamos dizer nem que é merecimento, porque misericórdia não é merecimento. Misericórdia é acréscimo do Pai. É amor dele. Não merecem, arquitetos siderais, mas faça isso por eles. Eu, Pai, permito. Eles não merecem, não. Mas faça. Aí vem lá os mentores espirituais, né? Realizam cirurgias no nosso corpo orgânico, né? Para nos distanciar um pouco do desencarne físico, porque quanto mais permanecermos aqui, melhor. Ou às vezes não. Cada caso é um caso. Por isso que existe a desigualdade. E também tem as cirurgias que são realizadas no perispírito, na desintoxicação do perispírito e também do espírito. Cada caso é um caso, não generalizando. Você entendeu? Então, Deus é Pai e não desampara ninguém. Nós que o desamparamos, porque Ele não. Deus nunca se distanciou de nós. Esses dias, eu não vou nem dizer, porque se trata a respeito de Jesus. É uma asneira que eu vi uma pessoa comentando a respeito do Cristo num programa de televisão que não vale nem a pena. Isso é lixo, tá? Então eu prefiro nem citar, porque lixo é a gente que guarda. Porque você entende que eu já estou com esse lixo na cabeça. Eu já ia transmitir para você. Você já ia transmitir para outra pessoa. Vamos parar com isso. Chico Xavier nos disse, um dia no corpo físico, aqui na Terra, que em matéria de fofoca, nós devemos ser a última estação. Você está sabendo de alguma coisa? Cale-se. Disciplina. Se contenha. Se você confia contar a alguém o que você sabe, selecione a pessoa. Você não está errado, não. E nem errada. Selecione. Esta eu posso contar. Este eu posso contar. Porque eu sei que da boca dessa pessoa não vai sair isso nunca mais.
Mas não vai contando para a molecada do grupo não, porque senão você complica. Nós vamos continuar no próximo vídeo com o mesmo tema, sonhos, tá bom?